Estamos de volta aqui para o Cidadania e Socialismo e eu gostaria aqui de lembrá-los, né, da promoção do nosso livro de hoje, né, que é da autora, da memorialista, da pesquisadora Mary Damasceno. Aliás, um beijo, um abraço, Mary, e obrigado aqui pela sua gentileza, né, de deixar aqui o livro. É a história de Cabo Frio sobre a perspectiva da água, né, a água e seu curso na história, ou seja, a história de Cabo Frio, de Búzios, Arraial, de nossa região, né, a partir da perspectiva da água e a sua importância para fixar, né, o homem no local, porque a água potável, né, professor, é fundamental para que haja ali aquele processo inicial, né, de fixação. Continuem participando, porque é uma leitura de grande qualidade, né, de grande qualidade. Aqui nós temos também um recado para vocês, o nosso amigo aí, o professor, o doutor Renato, aqui do Jardim Esperança, né, o dentista, o Renato Fragoso, ele nos liga aqui, pede para participar aqui da promoção do livro e pede para informar que amanhã, às 15 horas, ele vai estar estreando um programa aqui na Jovem TV chamado Espiritismo em Foco, né, onde ele vai procurar abordar aí as questões ligadas, né, à doutrina espírita e pede para que os ouvintes, os assinantes, façam perguntas, né, que ele está aí à disposição e informa aqui um e-mail para que as perguntas possam ser respondidas no ar. E o e-mail que o doutor Renato pede para informar é espiritismoemfoco@hotmail.com. Então faça a sua pergunta, que o programa de estreia é amanhã, quarta-feira, 15 horas, né? O doutor Renato Fragoso, um dentista muito conhecido aqui no Jardim, que vai estar levando aí um programa abordando as questões da doutrina espírita, né? E avisar o Renato que ele já está participando aqui também do sorteio, né, do Cidadania e Socialismo para o livro da Mary Damasceno, A Água e seu curso na história, né? Nós temos aqui também mais participações aqui pelo MSN e daqui a pouco nós vamos consolidar e juntar tudo para o sorteio. E voltando aqui para o nosso tema, né, tema central, importante, que impacta diretamente no seu dia a dia e que afeta a sua cidadania, né? Positiva ou negativamente, da forma que está, evidentemente afeta negativamente. E a gente queria abordar nesse bloco a questão das estações de tratamento de esgoto, né? Será que elas são adequadas à necessidade da lagoa? E após essa abordagem, professor, eu queria que você colocasse assim uma perspectiva do que se pode fazer a médio, a curto ou às vezes até a longo prazo para que a gente avance na solução desse problema. Porque como colocou muito bem aqui de forma clara e objetiva o professor Ernesto, algo precisa ser feito e já. A palavra é sua, professor Carlos. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui falando um pouco com vocês e com o teu público. Agradecer ao professor Ernesto, agradecer ao Cláudio Leitão, né, e toda a equipe. Dizer o seguinte, que eu não sou muito bom de falar em TV, eu sou um biólogo ambiental e gosto sempre de estar trazendo algo que some para a sociedade e nesse contexto o tratamento de esgoto, o tratamento da nossa água pode representar entre a vida e a morte. Ou seja, é um assunto super importante, é um assunto que todos deveriam, do mais jovem até o mais idoso, se preocuparem com isso. Porque ou nós vamos cuidar do nosso meio ambiente agora, ou então, de fato, em pouco tempo, em pouquíssimo tempo, assim como está ocorrendo a questão do aquecimento global, a gente não terá mais uma lagoa, não terá mais os nossos ecossistemas daqui, e aí a gente se pergunta, como é que ficaria essa questão? Como é que ficaria, por exemplo, a questão de uma cidade sem ter uma autossustentabilidade, sem ter, por exemplo, turismo de qualidade, sem ter pessoas que possam usar uma lagoa, uma praia, como a Praia das Palmeiras, por exemplo, o estado que ela se encontra. Ou seja, isso é de suma importância. Hoje se sabe que a água ela é o bem mais precioso do planeta. É o bem mais caro e é um bem finito, porque até coisa de 10 anos, 15 anos atrás, nós que somos ainda de uma época um pouco mais distante, eu e o professor principalmente, o professor Ernesto, sabemos. As pessoas costumavam dizer em relação à água o seguinte, Cláudio, água é de graça, água não custa nada. Quem é da minha época, que vai fazer 50 anos, por exemplo, lembra bem disso. Hoje o enfoque é diferente. Segundo a Organização Mundial de Saúde, as nossas fontes de água doce elas estão se esgotando. O Brasil ainda é
o país que mais detém água doce no mundo, mas essa água já está poluída por essa questão principalmente de esgoto, e essa água, inclusive, ela não está bem distribuída. A maior parte da água não se encontra, por exemplo, no Rio de Janeiro, se encontra no norte, né, no Amazonas, por exemplo. Então, olha a questão séria aí de preservarmos a água. Mas falando especificamente sobre a Lagoa de Araruama, sobre o estado que se encontra a Lagoa de Araruama no momento. A gente vê ali, na verdade, Cláudio Leitão e professor Ernesto, eu vou falar um português bem claro, a gente vê ali uma pasta de cocô. É o que atualmente tem na Lagoa de Araruama. E aí, falando o que o professor Ernesto disse muito bem. Se não cuidarmos, em pouco tempo, realmente, aquilo ali estará... Porque 9.200 coliformes fecais, não é isso, professor? Exatamente. Por mililitro Quando de a água. OMS recomenda até 10 por mililitro. É 10. impressionante a disparidade aí nessa questão. E o pior é... É de assustar, aliás. Não, o pior de tudo é que isso foi escondido da população. A informação foi captada no dia 2. No dia 15, o presidente do INEA não sabia. Veja bem, não sabia, tomou conhecimento. E perguntou, o que está acontecendo? Essas pessoas omitiram esta informação durante 13 dias. Em seguida, levamos 10 dias para fazer a limpeza na Praia das Palmeiras. E a empresa Prolagro disse, são algas. Tudo bem, são algas, mas misturada com coliformes fecais. Poderia ter acrescentado e deveria ter acrescentado esse detalhe na sua nota que divulgou no dia 24. Isto não é correto. Isto não é agir de uma maneira que a população espera. Nós estamos pagando para ser servidos. Isso aí não vem de graça. E nós temos que tomar essa informação. E não temos o direito de ver os nossos filhos, a nossa saúde ser colocada em risco por interesse, seja lá de quem for. Seja lá. Novos tempos, vamos marcar isso, ministro Marco Aurélio. Aí estão, eis os novos tempos. Vamos assumir o controle de nossas vidas. As coisas não podem continuar a ser feitas porque eu quero, porque eu mando, porque eu tenho recurso, porque eu aprovo ou desaprovo. Existe uma solução? Existe uma solução. Então, nós estamos aqui, coisas para trás. O Carlos Simos vai poder discutir o que pode ser feito, porque ainda há tempo. E desmistificar esta questão de estação de tratamento de esgoto. Isso não existe. E aí, professor? E as estações de tratamento?